Minha amiga e meu amigo, o vereador Carlos Bolsonaro publicou na sua página no X a informação dando conta que na noite desse dia 26 para o dia 27, o presidente Bolsonaro passou muito, mas muito mal na carceragem da Polícia Federal, onde ele se encontra injustamente preso. Olha só, senhoras e senhores, estão tentando matar Bolsonaro. E isso aos olhos de todo mundo. O que a gente está vendo com essa prisão injustificada, com a colocação dele na sede, na Superintendência da Polícia Federal, tem um objetivo: matá-lo. E não pode ser outro. Bolsonaro é capitão do Exército Brasileiro. É o único militar que não está cumprindo essa covarde pena em uma unidade militar. Se encontra na Superintendência da Polícia Federal. Rasgaram as regras, rasgaram a Constituição, rasgaram o Estatuto do Exército Brasileiro. E repito, não tem uma outra percepção a não ser de que estão tentando matar Bolsonaro. É sabido por todos que ele passa mal constantemente. E quem o socorria era a primeira-dama, Michele Bolsonaro. No meio das noites, às pressas, ela fazia procedimento para evitar que o pior não acontecesse com ele. Tá? Exemplo, o vômito seguir para o pulmão. Está na cara, senhoras e senhores. Está na cara. Querem eliminá-lo. E o que estão fazendo com ele é um ato de covardia. Não só daqueles que estão fazendo essa maldade, mas sim daqueles que podem fazer algo, mas não fazem, permitindo que a maldade seja feita. É difícil entender. Bolsonaro, além de ser o presidente da República, um homem honrado, é um capitão do Exército Brasileiro. E esse mesmo Exército ele está o deixando para trás, deixando para morrer. E o comandante do Exército Brasileiro, o senhor Tomás Paiva, em um comportamento típico de um covarde, nada faz sobre a luz da legalidade para impedir que um dos seus seja alvo dessa injustiça. Eles estão tentando matar Bolsonaro com a omissão da sua própria corporação, do Exército, a força a qual ele serviu. Não se vê dentro do Exército Brasileiro ninguém se levantar contra essa arbitrariedade. Eu vi uma matéria na revista Oeste dando conta que alguns militares da ativa e da inativa estão insatisfeitos com essa situação. Estão insatisfeitos com o comando do Exército Brasileiro por permitir essa humilhação aos seus honrados militares. Pois, palavra deles, o que se viu não foi nem de longe tentativa de golpe, mas sim uma narrativa criada para justificar a perseguição a um líder político e também botar em prática uma vingança tardia. É a esquerda se vingando das Forças Armadas pelos atos históricos ocorridos em 1964. Mas daí, manifestar pelos cantos, ou até mesmo pelo cantinho da boca, insatisfação com essa insanidade que está acontecendo no seio da nossa República,
tão somente pelo canto da boca, às escondidas, preservando a identidade, vai melhorar o quê? Por outro lado, senhoras e senhores, o clube militar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, clube militar esse que abarca militares da reserva, aposentados, estão fazendo notinhas, repudiando a prisão, o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro e os demais militares. Vem cá, notinhas escritas vão resolver o quê? Em que vai mudar essas notinhas? Olha, eu aconselho os senhores militares inativos dos clubes militares a pegar essas notinhas, papel, e fazer um outro uso deles. O que precisa, senhoras e senhores, sobre o uso da legalidade, se possível, é aplicar a lei para fazer com que o Brasil volte à ordem. O Brasil está de ladeira abaixo. As Forças Armadas estão humilhadas. Exército, Marinha e Aeronáutica estão de quatro, porque os seus comandantes são frouxos e covardes. Pensam tão somente nos seus postos, nas suas gratificações, nas suas promoções. Estão pensando neles, não estão pensando no Brasil, não estão pensando na instituição, não estão pensando nos seus que estão sendo vítimas de uma covardia histórica, de uma acusação que não se sustenta, e uma prisão brutal e injustificável. Estas são as nossas Forças Armadas, incapazes de defender até os seus, deixando os militares e mão de fardas para trás, para ser mortos covardemente. Aí como querem que eu acredito que essas forças são capazes de defender o Brasil, de defender a nossa soberania, de nos salvaguardar de uma investida do inimigo externo? Não, não, não. Bando de covardes. Bando de covardes. O general Tomás Paiva, comandante do Exército, ele foi indicado pelo ministro Alexandre de Moraes para comandar o Exército Brasileiro. Moraes indicou, Lula aceitou, o nomeou e aí está ele. É um comandante que, para tomar decisões dentro do Exército, ele se consulta com o ministro Alexandre de Moraes. Como se o ministro Alexandre de Moraes entendesse de estratégia militar ou fosse dono do Exército Brasileiro. Olha a coisa. E um detalhe, os demais oficiais, aqueles que não estão hermanados com esse general, se silenciam, se calam. Está vendo o Brasil descer de ladeira abaixo. Nós não temos mais nenhuma instituição, senhoras e senhores, nenhuma instituição cujo povo pode recorrer. Estão todas hermanadas para o mal, para a esbórnia, para implodir a nossa democracia, para sapatear sobre a Constituição. Não sobrou nada, nada. E agora, lamentavelmente, nem as Forças Armadas. Homens nefastos que ocupam as instituições nos seus mais diversos cargos, com as suas mentes criminosas, com espírito de vingança, sedento pelo poder, apenas com caneta, calaram as armas do Exército, Marinha e Aeronáutica. A quem nos cabe recorrer, se todas as instituições estão empodrecidas, emanadas para o mal, em uma cumplicidade nefasta e lesiva à pátria? A quem cabe socorrer? Exército Brasileiro se revela, para muitos, uma vergonha, porque para muitos, eu particularmente, sempre soube que com ela não pode contar. Abandonaram o Bolsonaro,
abandonaram outros militares, permitiram que a covardia fizesse com eles. E eles estão vendo o presidente Bolsonaro, que é um militar, capitão do exército, honrado, sendo morto aos poucos, sendo morto, e nada fazem para frear essa injustiça. E a continuar assim, o anúncio da morte do capitão Bolsonaro será um curto espaço de tempo. Para tanto, senhoras e senhores, nós já temos batalhões de repórteres em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, não é para cobrir a sua possível saída, a sua possível liberdade, não, não, não. É esperando um anúncio de sua morte, uma morte anunciada, onde nós estamos vendo tudo isso acontecer, sendo que ninguém faz nada para dar um basta, para frear, para fazer cessar. O Brasil está podre, podre. E olha ao nível que chegou o nosso exército, as nossas forças armadas como todo. Vergonha, vergonha. Se abandona os seus, o que não faz com o povo. E ainda carrega o lema do, abre aspas, braço forte, mão amiga. Que braço forte, que mão amiga. O que se vê é braço frouxo e mão traíra. Vergonha. Vergonha. A nossa democracia geme, sofre e ninguém faz nada. A nossa Constituição foi jogada no lixo e ninguém faz nada. Homens honrados estão pagando com a liberdade e, consequentemente, com a vida, porque ousaram apeitar os criminosos, acreditando que poderia tornar livre, independente o nosso Brasil. Porém, o crime organizado é que manda nesse país. Vivemos, sim, uma ditadura e um narco-estado. Está aí o resultado. Estão matando Bolsonaro na cara dura, sem nenhum temor, sem nenhum temor. Porque sabe que aqueles que poderiam fazer algo estão ali do lado, dando a sua parcela de contribuição, se não pela ação, pela omissão. Mas é como dizia o reverendo americano Martin Luther King, abre aspas, aqueles que vê o mal ser feito, podendo fazer algo para cessar, não faz, contribuem com esse mal, fecha aspas.